Sentar nesse momento, gostaria de convidar o pastor Paulo Vale. Nós vamos orar por ele e clamar por iluminação da parte do Santo Espírito. Pastor Paulo Vale, como falávamos ontem, foi também professor no seminário, e lembramos de um ocorrido no momento que ele ia dar a sua aula, acabou a luz e o homem simplesmente continuou essa aula normalmente. Aí eu descobri por quê. As anotações estão no caderno. Ele usa um tablet, mas está tudo no caderno. E a cabeça também é muito boa. Mas vamos orar por ele, para que Deus dê graça e sejamos também, nessa manhã, abençoados, instruídos, exortados e encorajados pelo Senhor. Pai bendito, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui, ouvindo a Tua Palavra, assentados ao redor da Tua Palavra, e nós suplicamos que o Senhor fale por meio do Teu servo, use de maneira instrumental aquilo que Ele preparou, aquilo que foi, ó Deus, dado a Ele por meio do Teu Santo Espírito, a iluminação que o Senhor já concedeu a Ele, que o Senhor continue operando nele e também por meio dele em nós, usando a Tua Palavra, a proclamação da Tua Palavra, a mensagem do Teu Evangelho, para que saiamos daqui moldados, edificados, transformados e vivendo vidas mais santas, como diz a Tua Palavra, vidas dignas do Teu Evangelho, consagradas a Ti, e que manifestem também o poder e a sabedoria do Senhor, que o Senhor ministrou e entregou à Tua igreja. Nós suplicamos, seja conosco nessa manhã. Nós Te bendizemos por tudo, e nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até aqui, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Meus irmãos, bom dia a todos vocês, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça sobre suas vidas. Eu espero que os irmãos tenham passado bem de ontem para hoje, dormiram bem, descansaram, que bom. Deus nos dá agora, nessa manhã, a bênção de estarmos juntos, congregados aqui para louvar o nome do Senhor. Mais uma vez expresso a minha gratidão a Deus de poder estar com os irmãos aqui, servindo a Deus, servindo aos irmãos nesta igreja, nas comemorações dos 23 anos dessa igreja. Quero antecipadamente pedir aí as minhas escusas. Acho que eu abusei no ar-condicionado nessa madrugada. Então eu tenho uma tosse alérgica e ela me pegou hoje de manhã. Pedi a Deus para que Ele me livrasse dela, pelo menos durante a pregação. Eu estou confiante de que Ele vai me ajudar. Mas se eventualmente, nos seus propósitos, eu tiver que dar uma tossida, então você entende, não tem nada a ver com Covid, a minha imunidade está bem alta. Eu tive recentemente Covid, estou bem, então fiquem tranquilos, é realmente uma tosse alérgica. Meus irmãos, ontem à noite, eu estive lhes falando aqui, e retomo aqui algumas questões importantes, relacionadas ao capítulo 4 de Efésios. Eu disse a vocês que o nosso percurso seria capítulo 4, de 1 a 16. Ontem, especificamente, falamos sobre a unidade essencial da igreja. Consideramos a unidade essencial da igreja. Obrigado, irmão. Será muito útil essa água. A unidade essencial da igreja, mostrando, entre outras coisas, que há uma operação da parte de Deus em preservar esta unidade. Deus está empenhado nesse trabalho de unidade. Essa unidade, ela é inviolável, ela é real, porque é Deus quem está operando, mas Ele também serve-se de nós mesmos, com aquelas virtudes evangélicas que nós precisamos desenvolver para que essa unidade ela seja preservada no ambiente da igreja. Nessa manhã, o objetivo é prosseguir do ponto que paramos, começando ali no capítulo 4, verso 7 até o verso 13, e pensando especificamente nessa manhã sobre o serviço essencial na igreja. Se ontem falamos sobre a unidade essencial da igreja, agora pela manhã vamos falar sobre o serviço essencial na igreja. Eu quero convidá-lo para que você acompanhe a leitura, mesmo assentado como você está. Efésios capítulo 4, do verso 7 ao verso 13. A palavra do Senhor diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo.
Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ontem à noite, meus irmãos, nós consideramos que no trabalho de Deus para a preservação da unidade da igreja, há também uma parte que compete a cada um de nós e que tem a ver com o nosso esforço conjunto para o bem comum da igreja, tanto na sua localidade, a experiência que os irmãos têm aqui na Saron, eu, por exemplo, tenho lá na Redentor, e muitos irmãos têm em tantas outras igrejas, mas também, através da nossa vida e do nosso testemunho, de algum modo, ajudar outros irmãos nas suas lutas, nas suas dificuldades, e no encorajamento mútuo, que é fundamental à Igreja de Jesus Cristo na Terra. Vimos que é necessário uma diligência de nossa parte, um esforço de nossa parte para levarmos adiante a obra do Senhor. E esse serviço cristão, ele é, de fato, do ponto de vista bíblico, e os apóstolos deixaram isso muito claro para todos nós, um caminho importante, diria vital, para o progresso do Evangelho, para o progresso do reino, onde cada um aqui, todos nós, com as suas especificidades, com as suas realidades, com as suas capacidades, com os desdobramentos das bênçãos que Deus concede a cada um de nós, temos deveres no corpo de Jesus Cristo. E precisamos cumprir esses deveres no corpo de Jesus Cristo. Parte desses deveres tem a ver com o próprio serviço cristão. Obviamente a Deus, mas também ao próximo, aos nossos irmãos em Jesus Cristo. A gente precisa lembrar que o capítulo 4 de Efésios, ou no capítulo 4 de Efésios, Paulo continua enfatizando a unidade. Esse continua sendo o tema. Se você observou a leitura que fizemos, a uma certa altura, já no final, ele diz que um dos objetivos de tudo isso é a unidade do Espírito, é a unidade na fé. Ou seja, o tema da unidade não ficou lá nos primeiros 6 versículos, ou restritos aos primeiros 6 versículos. Ele é o tema que perpassa por todo o capítulo 4, por todo o texto do capítulo 4. De modo que, ao pensar sobre o serviço cristão, nós não podemos desconsiderar a unidade cristã, não podemos desconsiderar a unidade da própria igreja. Só que agora, Paulo, ele dá o que eu vou chamar de um zoom na passagem. Você já deve ter dado um zoom quando você, por exemplo, vai tirar uma foto no seu celular e aí você aproxima mais, não é? Para ampliar a imagem. Ou quando você já está com uma imagem tirada, uma foto, você dá um zoom no seu celular e você abre a imagem para focar alguma coisa específica. Eu vou utilizar aqui uma linguagem, obviamente, que Paulo não conhecia, né? Ele não tinha os desdobramentos tecnológicos que nós temos hoje, mas o que Paulo faz aqui pode ser muito bem ilustrado como se ele fosse dar um zoom. Por que eu digo isso? Se você recorda os primeiros 6 versículos, e Paulo fala do Pai, do Filho e do Espírito, e da operação deles na preservação da unidade, você recorda isso? Quer dizer, Paulo trata desses elementos ligados à Trindade. Só que agora Paulo deixa de pensar na Trindade e ele dá um zoom na pessoa do Filho.
O que ele vai dizer agora, a partir do verso 7, não tem a ver necessariamente com o Pai. Claro que tem o desdobramento da autoridade e do poder do Pai. Claro que tem a operação e o poder do Espírito. Mas na cabeça de Paulo, o apóstolo, a maneira como ele está lidando agora, ele deixa de contemplar a operação do Pai e do Espírito para olhar como o Filho trabalha nessa esfera do serviço cristão. De que maneira o Filho interfere na caminhada cristã e especificamente no serviço cristão. Então o que Paulo faz aqui é dar de fato uma espécie de zoom para demonstrar a revelação de Jesus Cristo na outorga de dons para o benefício da igreja. Dons para o benefício da igreja. E basicamente o que Paulo vai ensinar aqui nessa passagem pode ser resumido com as seguintes palavras: a unidade da igreja é preservada mediante a outorga de dons aos membros pelo Senhor Jesus. Vou repetir: a unidade da igreja é preservada mediante a outorga que Deus faz aos membros da igreja por meio do Senhor Jesus. E de imediato a gente precisa aqui reajustar um paradigma com o qual a gente lida. Qual é o paradigma? De que quem concede dons é o Espírito. Não é basicamente dessa maneira que nós lemos as Escrituras? Quando nós falamos dos dons espirituais, nós os categorizamos vinculados à terceira pessoa da Trindade. Mas veja que aqui Paulo diz que dons estão ligados também à segunda pessoa da Trindade, porque conforme nós lemos, quem concede dons aos homens é o Senhor Jesus nessa passagem. Então isso reajusta a nossa maneira de perceber, inclusive, a maneira de Deus entregar dons para o seu povo, dons à igreja. E o texto é claro, nós vamos avançar para mostrar que essa é a realidade do texto. Aliás, eu começo exatamente com este ponto. E o primeiro ponto a destacar desse princípio é que, de fato, o Senhor Jesus concedeu dons à igreja. Esse é o primeiro ponto que eu quero ressaltar. Jesus concedeu dons à igreja. Veja o que Paulo escreve nos versículos de 7 a 10. Acompanhe. E a graça foi concedida a cada um de nós, judeus, gregos ou gentios, esse é o contexto, mas isso também se aplica a cada um de nós aqui, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Não é um texto simples. Essa passagem não é uma passagem simples, mas é uma passagem espetacular. Vamos tentar entendê-la. Cristo é soberano. E a maneira como Cristo é apresentado aqui demonstra sua plena autoridade sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. Isso fica evidente não apenas nessa passagem, mas à medida que a gente caminha nos versículos seguintes, escritos por Paulo, e adentramos no capítulo 5, e chegamos ao capítulo 6 de Efésios. É claro para Paulo, o apóstolo, que Cristo é soberano. Ele é o rei sobre toda a terra. Ele governa com autoridade, com poder, e não há quem possa se igualar ou se comparar a ele. Ele está numa condição muito acima de qualquer
pessoa que reivindique a autoridade sobre a terra. E é muito importante a gente entender onde Paulo está e qual é a mensagem subliminar de Paulo diante do Império Romano e do imperador, que reivindicava a autoridade. De fato, para Paulo, que está preso pelo Estado romano, mas ele é livre em Cristo, é de que não há quem possa de fato reivindicar essa autoridade, porque não há quem se iguale a Jesus Cristo. O que ele alcançou é inalcançável por quaisquer outras pessoas e por quaisquer outras autoridades. Então ele está acima de todos os povos, ele está acima de todos os reis, ele está acima de todos os príncipes da terra, ele está acima do imperador romano, ele está acima de César. Ele é soberano. E essa soberania, ela é demonstrada pela autoridade de Jesus, conforme descrito a partir do verso 8. Porque o verso 8, ele na verdade é a citação do Salmo 68, verso 18. E se a gente quer entender por que Paulo retira um verso do Salmo 68 para aplicar a soberania de Cristo na concessão de dons, a gente precisa então retornar ao Salmo 68. E o que o Salmo 68 predominantemente ensina? Qual é o ponto ali que o Salmo 68 vai ensinar? Ele vai mostrar que há um litígio, uma briga, uma guerra entre os inimigos de Deus e o próprio Deus e o povo de Deus. O teor do Salmo 68 apresenta essa luta, esta guerra, esta batalha. E nesse Salmo 68 especificamente, ele faz alusão ao triunfo de Deus sobre os seus inimigos. O Salmo 68 apresenta a figura do primogênito, a figura do enviado, e aí nós podemos utilizar a figura do Messias como aquele que fará sucumbir todos os reinos da terra e todos aqueles que reivindicam a autoridade. Paulo, tendo consciência da autoridade, portanto, agora aplicada a Jesus Cristo, porque Cristo se revelou, Jesus de Nazaré é o Cristo, é o Messias, então, na compreensão dos dons espirituais, ou concedidos pelo próprio Senhor, ele retoma o conceito do Salmo 68, para mostrar que, assim como na imagem do Salmo 68, aquele que triunfaria levaria cativo o cativeiro, isto se cumpre plenamente na pessoa de Jesus. Por isso que Paulo não tem dificuldades de utilizar o Salmo 68 para aplicar a Jesus, porque de fato, quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E essa imagem, ela me remete a um gênero cinematográfico que eu amo, e que alguns aqui já até sabem, que eu já revelei: faroeste. Eu sou vidrado em western, em faroeste. Tenho mantido a prática de segunda-feira, que é a minha folga pastoral, assistir pelo menos 2 filmes de faroeste. Eu faço mesmo, e não me envergonho não, é bom demais. Por que eu estou fazendo alusão ao faroeste? Porque em alguns episódios, e mesmo aqueles que não têm vivência com os filmes de faroeste, em alguns episódios, em alguns filmes, nós temos aquela cena de mocinho, isso no final do filme, entrando na cidade, montado em seu cavalo, montado a cavalo, arrastando o bandido, o homem mau, preso normalmente por cordas nos braços, pelas ruas da cidade. Você consegue, mesmo que você não assista faroeste, você consegue ver a cena agora? O texto está falando isso. Quando a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro, é como se Cristo estivesse montado em seu cavalo, e os seus inimigos amarrados pelas mãos,
enquanto Cristo entra triunfalmente na cidade, demonstrando que Ele é Senhor absoluto sobre os seus inimigos. É essa a ideia. Quando Paulo diz, quando Ele subiu às alturas, Ele levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, essa parte, levou o cativo o cativeiro, é o Cristo que triunfa sobre todas as coisas. E por isso Ele está autorizado a fazer o quê? Conceder dons aos homens. E Paulo vai explicar, como que num parêntese, como é que ele levou o cativo o cativeiro. O texto diz, o que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra. Aqui basicamente, embora eu não possa dizer que haja um consenso, e que haja uma coisa determinada quanto à interpretação dessa passagem, ela não é uma passagem simples, mas predominantemente o que se pensa é exatamente no processo da encarnação e da exaltação de Cristo. O que seria isso? Quando diz o que quer dizer subiu, senão também que havia descido, você precisa entender que temporalmente descer ocorreu primeiro em relação a subir. Temporalmente, é assim que o texto diz, ele diz, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido. Então primeiro ele desceu, para depois subir. Essa é a ideia do texto. O que Paulo está dizendo? Se o princípio da encarnação e da glorificação, da exaltação de Cristo, procede, descer às regiões inferiores da terra, nada teria a ver com aquilo que, por exemplo, o credo apostólico diz, de que ele desceu às regiões inferiores, ao inferno, ou ao Hades, ou à habitação dos mortos, para pregar aos espíritos em prisão, que é uma ideia que Pedro, de certo modo, vai apontar lá na sua epístola, até porque essa ideia a gente não encontra em Paulo, então a gente precisa ter uma certa cautela, de pegar princípios de uma outra passagem, e aplicar nessa passagem, quando na verdade, você tem um contexto que precisa ser compreendido adequadamente, e isso não fere o princípio da analogia da fé, porque o princípio da analogia da fé diz basicamente o seguinte, Escritura interpreta Escritura, mas isso não ocorre aleatoriamente, há princípios dentro da analogia da fé que precisam ser respeitados, e um princípio básico é, se Efésios é uma carta completa e é um todo, é esse todo que tem que determinar a interpretação das partes. Ok? Então aparentemente aqui, o que Paulo está dizendo é que descer às regiões inferiores da terra aponta para o aspecto da encarnação, quando Deus se submete à criação, porque é isso que acontece, Ele encarna, Ele nasce, e Ele precisa passar por todos os processos que um ser humano precisa passar, Ele é traído, Ele é preso, Ele é julgado, Ele é condenado, Ele é morto. Quando nós olhamos isso no prisma humano, talvez a gente não entenda que isso possa ser descer às regiões inferiores da terra, mas quando nós pensamos que quem sofreu isso é o soberano dos reis da terra, então a linguagem descer às regiões inferiores da terra é uma linguagem para demonstrar a profunda experiência vivida por Cristo quando Ele encarnou, de ter que viver entre pecadores, de ter que viver entre nós. E aí obviamente que quando Ele diz que quer dizer subiu, Ele está apontando que aquele que foi humilhado, na providência de Deus foi exaltado. E Paulo está num ponto da história em que Cristo já havia sido assunto aos céus há algumas décadas. E a igreja aguardava, obviamente, a vinda do Senhor, mas Ele havia subido. Por isso Paulo diz no verso 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Encher todas as coisas? Encher o quê? Se você voltar aos capítulos anteriores, sobretudo os capítulos 2 e 3, mas o capítulo 2 é muito importante nesse aspecto, a ideia aqui é de tornar plena, ou tornar plenas as coisas, que tem a ver com a igreja, e com as insondáveis riquezas de Cristo.
Essa é a linguagem de Paulo lá em Efésios. As insondáveis riquezas de Cristo. Portanto, aqui Paulo poderia estar falando exatamente de que essas insondáveis riquezas de Cristo só podem ser percebidas à medida que Ele concede dons aos homens. Então esse é o primeiro ponto. Na sua autonomia, na sua autoridade, Jesus concede dons à igreja. O segundo ponto é que esses dons são de natureza especial. E aí você vai entender por que Paulo precisa falar de Jesus ter subido às alturas e levado cativo o cativeiro. Eu vou voltar a esse texto, eu vou voltar a esse ponto, mas eu quero que você acompanhe comigo o verso 11. É um texto conhecido. O texto diz assim: e ele mesmo, no caso uma referência a Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esses dons são de uma natureza especial. Esses dons, na sua listagem, destoa, por exemplo, da lista de 1 Coríntios 12. Destoa da lista de 1 Coríntios 14. Destoa da lista de Romanos ou da lista de 1 Pedro. Os dons que nós encontramos aqui em Efésios, eles destoam. Eles são de uma natureza específica. Vamos olhar cada um desses elementos. Primeiro, o texto diz que ele concedeu alguns para apóstolos, depois profetas, depois evangelistas, pastores e mestres. Eu poderia dividir aqui e separar, mas eu vou trabalhar apóstolos e profetas juntos. Por que isso é importante? Porque esses dons, eles não são novidade em Efésios. Eles não são novidades em Efésios. Se você voltar ao capítulo 2, capítulo 3, Paulo já falou sobre os apóstolos e os profetas. Inclusive lá, a certa altura, ele vai dizer que a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus a principal pedra angular. Então Paulo já mencionou. Então esse conceito não é novo. Observem, não é novo para os leitores efésios. Não é novo. E a gente precisa voltar então àquela passagem, porque ela é fundamental para a gente entender aqui. Porque lá Paulo diz que a igreja está agora fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas, sendo Cristo a principal pedra angular. Vamos entender isso. Paulo está utilizando algo específico da arquitetura judaica. O judaísmo antigo valorizava muito a arquitetura e a arte na própria arquitetura. E uma das coisas que eles sabiam fazer muito bem era a construção de arcos. Construção de arcos. Você vai a Israel, ou você vai em cidades bem antigas, como Roma, ou as cidades gregas, citadas na própria Bíblia, você vai encontrar muitos arcos. E como é que esses arcos eram construídos? Eles tinham 2 fundamentos. Todo arco precisa ter 2 fundamentos. Então, como eles faziam? Eles furavam um ponto, calculavam a extensão que precisava de largura do arco, e furavam um outro ponto. Preparavam os 2 ambientes para receber as pedras e os fundamentos, que a gente pode utilizar hoje como sapatas, né? Vamos lá. Mas eles precisavam fazer arcos, e esses arcos eram construídos com pedras. Pedras, uma pedra colocada sobre a outra. Mas como é que você consegue colocar uma pedra nessa direção? Então a construção, eles colocavam ali terra, na altura que eles queriam que o arco fosse construído, e vinham colocando pedra sobre pedra na areia. As pedras, elas eram cortadas, eram talhadas de modo que elas pudessem dar a sustentação e pudessem dar a base. Então ele vinha construindo,
e elas eram debastadas na lateral para ela poder fazer esse arco. Só que quando chegava aqui, se as pedras estão vindo assim, e estão vindo assim, é preciso haver uma pedra que dê a sustentação. Então era preparada uma pedra especial, talhada naquele modelo e colocada ali. E era essa pedra no meio, chamada pedra angular, que segurava as outras pedras quando a terra era tirada. E ali ficava o arco. E alguns estão lá há mais de 2000 anos, você pode visitar. A pressão cai toda sobre a pedra angular. Então, quando Paulo fala de apóstolos e profetas, ele está dizendo, olha, um fundamento são os apóstolos. Outro fundamento, os profetas. Mas é Cristo a pedra angular, a que dá suporte ao fundamento dos apóstolos e dos profetas. O que Paulo está se referindo? A judeus e gentios. Por quê? Judeus sabiam da vinda do Messias por meio dos profetas. De Moisés em diante, aliás, a gente pode voltar, de Noé em diante, já há o anúncio da vinda do Messias. A gente vê isso nitidamente, na bênção que Noé dá aos seus filhos. Os profetas anunciavam a vinda do Messias, mas ele precisava se revelar. Essa revelação ocorre, e quem é que dá conta da mensagem da revelação? Os apóstolos, para provar, olha, o Messias já veio. De modo que judeus e gentios estão juntos, porque se os judeus aguardavam a vida do Messias, e agora o Messias se revelou e ele é a pedra angular, os gentios que estavam fora agora já não estão mais. A parede de separação foi rompida. Então agora a igreja, ela está fundamentada sobre os dois elementos de apóstolos e profetas, sendo Cristo a pedra angular. E é uma igreja formada por judeus e por gentios. Gente de toda língua, tribo, povo e nação. E a pressão recai sobre os apóstolos? Não. A pressão recai sobre os profetas? Não. A pressão recai sobre Cristo. Ele é a pedra. Por isso que a igreja não sucumbe. Porque é Cristo quem a sustenta. É Cristo quem a sustenta. Apesar de todos os esforços feitos para fazer a igreja sucumbir, ela não sucumbe. E até o próprio Jesus deixou claro isso quando afirmou: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra ela. Apóstolos e profetas, alusão às Escrituras. O conceito de apóstolos e profetas, tanto no capítulo 2 quanto aqui, é uma alusão às Escrituras. E eu espero que fique claro para você daqui a pouco, ainda mais. Estamos falando das Escrituras. O fundamento da igreja, para nós hoje, está nas Escrituras. Apóstolos, do ponto de vista bíblico, com as características que determinavam o apostolado, não existem mais. Se alguém reivindica para si o título de apóstolo, ele está usurpando uma autoridade que não lhe pertence. Por isso que alguém brincou, dizendo que apóstolo bom é apóstolo morto. Apóstolo vivo não é bom. Ele não foi testemunha ocular da ressurreição. Ele não andou com Jesus. E ele não teve a chancela do cristianismo primitivo. Então, um apóstolo hoje, eu sei que aqui no Mato Grosso do Sul não tem gente que se intitula apóstolo. Isso é só problema do Rio de Janeiro. Usurpam um título que não lhes pertence. Usurpam um título que não lhes pertence. E profeta? Bom, profeta não é muito diferente. Mas Paulo fala de evangelistas. Era a capacidade dada a alguém para pregar o evangelho de um modo distinto daquele do dia a dia. Eu cresci numa igreja batista que tinha evangelista. E era um baita evangelista. Um homem que era capaz
de expor as Escrituras com poder. E eu testemunhei vidas sendo salvas por meio da pregação. Hoje a gente não tem mais evangelista. A gente não tem mais. Não tem mais. Mas ali havia evangelistas. Que aqui é um dom específico para alguém que faz a obra da evangelização. Não é o trabalho do cotidiano meu e seu que a gente tem que fazer. É de alguém que é dotado de uma capacidade especial para pregar o evangelho de modo a convencer pecadores. Esse é um ponto. Evangelistas. E depois ele fala de pastores mestres. E aí um detalhe importante. Não são 5 dons. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Não. São 4 dons. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. É assim que está construída a passagem. O que mostra que todo pastor, para ser pastor, tem que ser mestre. E que todo mestre na igreja, de algum modo, pastoreia quando ensina. Esse é o ensino de Paulo. Pastor mestre, alguém que desenvolveu, pela concessão de dons dado por Jesus, a capacidade de ensinar as pessoas. O papel do pastor é ensinar as pessoas. É ensinar o evangelho. É ensinar a fé cristã. Esse é o papel do ministério pastoral. Ensinar. Ensinar. Mas você lembra que eu disse que esses dons, eles têm uma natureza especial? Tem uma categoria comum, que ele é distinto dos dons das listas lá de Romanos, 1 Pedro, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14. Por quê? O que esses dons têm em comum? Qual é o elemento comum desses dons? A palavra. Todos esses dons aqui estão ligados à palavra. Por que Paulo diz isso, meus irmãos? Por que Paulo coloca essa lista, tendo dito que ele levou cativo o cativeiro? Porque, meus irmãos, é apenas por meio da palavra que os cativos podem ser libertos e podem ser transferidos do reino das trevas para o reino da luz. Isso não vem pelos outros dons espirituais. Os outros dons espirituais é para o bem comum da igreja, no sentido de encorajamento mútuo, mas aquilo que diz respeito à redenção, aquilo que diz respeito à salvação, aquilo que diz respeito à edificação da igreja, depende da fidelidade no ensino da palavra, e depende da fidelidade de escutar a palavra. Esse é o elemento comum. Essa lista tem a ver com a palavra. Por isso que ela é distinta das outras listas. Por isso que ele fala de conceder dons aos homens. Ou seja, o que o texto está dizendo é que Cristo, que é a palavra, concede a palavra à igreja por meio de homens que expõem a palavra. Por meio de pessoas que expõem a palavra. É pela palavra. Irmãos, do que a igreja precisa? Ela precisa da palavra. Porque esse é o único poder que pode interferir no reino das trevas. E que pode tomar aquele que está em cativeiro e trazer para a luz. É pela palavra. Quem dá isso? Quem concede isso? Jesus. Ele se ocupa com a palavra. Em terceiro e último lugar, esses dons possuem um propósito imediato. Eu faço distinção entre imediato e um dom ou propósito mais a longo prazo, porque hoje à noite, permitindo Deus, a gente vai ver os desdobramentos a longo prazo dessas ações. Mas aqui agora especificamente Paulo está ressaltando propósitos imediatos, desdobramentos imediatos. Veja comigo os versos 12 e 13. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade. Está vendo aí? Unidade da fé e do pleno
conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Há dois aspectos que eu quero ressaltar aqui. O primeiro é que é o preparo dos santos para a obra do ministério. Para a obra do ministério. E aí eu preciso dizer aqui que o preparo dos santos para a obra do ministério é no sentido de equipar os santos para a obra do ministério. E aqui a palavra ministério, ela pode ter desdobramentos mais amplos, não precisa ser necessariamente o ministério da palavra. O que ele está dizendo é que o ministério da palavra beneficia outros ministérios, inclusive aqueles ligados ao Espírito, listados em outras listas de Paulo e também de Pedro. É para a obra do ministério. E qual é o objetivo disso aí? De preparar os santos para a obra do ministério. Primeiro, edificar o corpo. Veja o que o texto diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo. Meus irmãos, o corpo está crescendo, porque a igreja está crescendo. Há duas metáforas que a Bíblia usa para falar do crescimento: é o corpo e o prédio. Por exemplo, o prédio, nós somos pedras espirituais, não é o que Pedro diz? Que no grande edifício do Senhor, nós somos pedras espirituais, pedras que são debastadas, pedras que são talhadas, pedras que são preparadas para que ela seja encaixada onde tem que ser encaixada. Então a nossa vida é um trabalho contínuo do Espírito do Senhor, do próprio Deus, debastando, sabe? Cortando, para que a gente encaixe. Às vezes a gente não entende algumas coisas que acontecem em nossas vidas, mas irmãos, pense na possibilidade de que essas coisas podem ser os meios pelos quais Deus está debastando essa pedra espiritual que é você, para que você seja encaixado lá. Pense nisso. Deus age dessa forma. Ele é bondoso, mesmo quando a gente atravessa tempos de lutas e de dificuldades. Ele debasta a gente. Ele debasta para que a gente dê certo. Ele debasta para dizer assim, ó, esse lugar aqui é seu, você vai ser colocado aqui nessa construção, nesse edifício, é aqui que você vai entrar, esse lugar é seu. E nós somos essas pedras espirituais. Isso é graça operando em nossas mentes e em nossos corações. Então é a edificação desse prédio, mas aqui ele diz a edificação do corpo, não é? A gente tem as nossas crianças, a gente vê as crianças desenvolvendo, crescendo. Então, se o nível de saúde dessa criança é um bom nível, ela é bem alimentada, o processo metabólico dela é um bom processo, as coisas funcionam adequadamente, essas crianças crescem, elas ficam firmes, elas ficam fortes, elas se tornam adultas. Então, a igreja cresce, ela está crescendo, há um corpo que está crescendo. E é Deus quem está fazendo isso. Eu lembro-me que quando junior, talvez, 8, 7 anos, um dia eu tive um momento de pavor. Um momento de pavor. Eu não sei porquê, não me lembro o que startou isso em mim, o que provocou isso em mim, mas eu tive um momento de pavor. Eu disse, meu Deus, um dia eu vou casar. E vamos ter filhos. O que eu vou fazer para o meu filho crescer? Eu não sei o que faz para o filho crescer. O que eu tenho que fazer para o filho crescer? E eu não estou inventando. Eu entrei em pavor. Eu disse, gente, o que eu vou fazer? Eu não sei como eu pego a criança e faço ela crescer. Coisa de junior, né? Junior raiz, porque junior Nutella não pensa nisso não. A gente olha as crianças, quem faz crescer? É Deus, não é? A igreja também. É para a edificação do corpo de Cristo. E ele diz, até que cheguemos todos à unidade da fé. Veja que Paulo está retomando aquilo que ele falou sobre o nosso empenho em trabalhar, em servir para o crescimento da igreja. Ele está retomando aqui, porque agora ele está no zoom, mostrando o que ele queria dizer lá nos versos de 1 a 6. É um empenho nosso em pregar a palavra, mas também em
ouvir a palavra. Porque onde há um pregador da palavra, precisa ter um ouvinte da palavra. Nem todos vocês aqui serão levados a esses ministérios, mas todos vocês estão ligados a esses ministérios, porquanto dominicalmente, semanalmente, vocês estão aqui ouvindo a exposição da palavra. E o nosso trabalho, a nossa tarefa, como crentes em Cristo, é ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Tudo isso para alcançar a unidade da fé. E ele não para. E alcançar também o conhecimento de Jesus, ou, como ele diz aqui, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo que Cristo é o nosso alvo. Cristo deve ser o nosso objetivo. Por isso que em algumas ocasiões, Paulo vai falar, o próprio Paulo, eu estou usando Paulo porque é o contexto dele, tanto aqui nessa carta como em outras cartas. Ele vai dizer sobre a necessidade de pensarmos como Cristo, agirmos como Cristo, falarmos como Cristo. Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa meta, Ele é um objetivo, e tudo isso para chegarmos à maturidade. Meus irmãos, a maturidade, ouçam, não chega pelo tempo de igreja. Uma pessoa que tem 50 anos de igreja não significa que ela seja madura. A maturidade vem pelo conhecimento da plenitude de Cristo. Daí que um indivíduo que tem uma caminhada menor na fé cristã, ser mais maduro do que aquele que tem uma caminhada maior. E eu gosto muito do exemplo de Paulo e Pedro. Pedro andava com Jesus há mais tempo do que Paulo, correto? Mas quando Pedro agiu como não deveria, Paulo resistiu-lhe na cara, dizendo: se você vive como gentio, como é que você vai exigir que os demais vivam adequadamente? Aquele que tinha menos tempo na vida, na carreira cristã, repreendeu aquele que andou com Jesus. Andou com Jesus. Não confie no seu tempo de igreja. Confie no conhecimento que você tem de Jesus, porque é isso que o torna maduro na fé. Eu preciso terminar. 3 aplicações. Quando Deus concede por meio de Jesus Cristo dons à igreja, esses dons aqui, Ele o faz como parte da obra da providência. A igreja não sucumbe, porque na sua providência a palavra não se ausenta. E Deus tem as maneiras extraordinárias de agir. Deus tem as maneiras extraordinárias dele de agir, muitas das quais a gente não tem de fato qualquer controle e qualquer conhecimento. Mas, meus irmãos, a igreja é de Jesus. Não pense você que você se importe mais com a igreja do que Jesus, porque você não se importa mais com a igreja do que Jesus. Jesus se importa com a igreja. Ele conhece a igreja dele, Ele conhece aqueles que são dele. E a nossa tarefa, como crentes em Jesus Cristo, é nos preservarmos nesta vereda da providência divina. Providência que nos guarda sob a autoridade da sua palavra. Meus irmãos, nós precisamos da palavra do Senhor. Essa é a grande necessidade da igreja, e também é a grande necessidade do mundo. Mas o mundo só conhecerá a palavra se a igreja for efetiva no seu trabalho de pregar a palavra e de andar de acordo com a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, a obra da providência está em andamento. Os irmãos são alvos dessa obra da providência. Deus concedeu dons aos homens para levar cativo também o cativeiro, para tirar das trevas
e trazer para a luz, para a glória de Cristo. Segundo ponto de aplicação, os nossos ouvidos precisam estar treinados a ouvir o ensino das Escrituras. Treinados a ouvir o ensino das Escrituras. Eu gosto de fazer uma alusão, quando me refiro a isso, às próprias palavras do Senhor Jesus, quando diz que as ovelhas dele conhecem a voz dele. Ovelha de Jesus conhece a voz de Jesus. Ah, conhece. Porque a voz de Jesus para a ovelha é inconfundível. Você não tem dúvidas. O ponto é que nossos ouvidos devem estar treinados a ouvir as Escrituras, a reconhecer a voz do Supremo Pastor, que é Jesus, e andar, obviamente, de um modo a honrar o Senhor. Então, meus irmãos, abram os seus ouvidos para a palavra e cerrem os seus ouvidos para a mentira. Abram os seus ouvidos à verdade. Busquem conhecer a verdade. Mas cuidado. Nós vivemos um tempo de muitas informações. E de informações sobre as Escrituras. Cuidado para que você não tome uma interpretação das Escrituras no lugar da própria Escritura. Cuidado. Para não cometer os erros dos próprios judeus, que davam mais valor ao Talmud e à Mishnah do que à Torá. Para nós, o que importa é a Escritura. E vivemos um tempo muito midiático. Nós pastores não apacentamos sozinhos as nossas ovelhas. E aí eu estou usando aqui agora pastores homens, né? Pastores mestres. Porque muitos de vocês são pastoreados por pastores midiáticos. Cuidado. Sabe por quê? Porque na hora que o cerco apertar, por algum problema que surgir a partir desse pastor midiático, não será o pastor midiático que você visitará para buscar a solução do problema, vai ser para o pastor que não ensinou aquilo que você deu ouvidos. Então poupe o trabalho dos pastores locais. Ouça o seu pastor. Isso é justo. Isso é justo. Não estou dizendo que você não possa ouvir pastores midiáticos. Não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que você tem que ser justo. Seja justo. Isso é bíblico. Cristão até. Ouça. Avalie. Compreenda. Se é o Evangelho, viva. Se não for Evangelho, corre que é laço. Cuidado. Cuidado, irmãos. Eu digo isso com muito zelo. Para o bem dos irmãos. Por fim, não dar ouvidos à palavra é um indício de se estar afastando da verdade. Nós precisamos ouvir a verdade. Ouça a verdade. Considere o conteúdo das Escrituras. Seja um bereano. Avalie. Mas não se torne, e termino com essas palavras, alguém meramente acadêmico, do ponto de vista teológico. Eu gosto da academia. Há 30 anos eu trabalho com ensino de teologia. O tempo que tenho de ministério é praticamente o tempo que tenho de ensino teológico. Eu amo leitura. Eu amo fazer a atualização de literatura na área que eu leciono. Isso é importante. Eu não estou aqui depondo contra a academia, o ensino teológico.
Mas cuidado, para que não confundamos que conhecimento teológico equivale à redenção, porque não equivale. Lá no céu haverá homens e mulheres bem simples, que pouco souberam de teologia, do ponto de vista acadêmico, mas que amaram Jesus nessa vida e que viveram para a glória de Jesus, como muitos de nós acadêmicos jamais alcançaremos. Nós precisamos amar a Jesus. Nele está a nossa redenção. Que nos falte tudo, mas jamais nos falte Jesus. Vamos orar? Obrigado por tua palavra, Senhor. Então somente pedimos que o teu Espírito haja em nossas mentes e em nossos corações, reajustando as coisas que precisam ser reajustadas, de modo a sermos achados santos e irrepreensíveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Santifica, Senhor, o teu povo por meio da tua palavra. Dê, ó Deus, a liderança desta igreja, graça redobrada para o ensino das Escrituras, ao pastor e aos seus pares, capacidade para transitar pela vereda da verdade, de modo que o teu povo seja santificado, seja edificado, até chegar à plenitude da estatura de Jesus Cristo. Cuida dos irmãos aqui, Senhor, dá-lhes ouvidos abertos à tua palavra e o desejo sincero de obedecer ao Senhor. Aproveito, ó Deus, para agradecer, pois o Senhor ouviu nossas orações quanto à saúde, de poder expor a tua palavra sem quaisquer dificuldades. Obrigado, Senhor. Bendito seja o teu nome. Amém.